A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo João Vitor e eu vim trazer uma palavra do Senhor Jesus. A palavra está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8, e diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Irmãos, que palavra maravilhosa, não é mesmo? Aqui, Paulo deixa claro a humildade de Cristo. O quão Cristo foi humilde. Cristo, ele nós podemos dizer que, não, podemos dizer não, eu vou colocar melhor, né? Nós podemos afirmar que Cristo nasceu humilde e morreu humilde. Humilde que eu falo, irmãos, não é humilde só, sabe, no material, no físico, no de ter casas, no de ter bens, mas humilde de espírito, humilde de coração. Jesus, ele não se achava melhor que ninguém, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele operando milagres, mesmo ele tendo todo o conhecimento, mesmo ele tendo todo o poder sobre os céus e a terra e debaixo da terra, ele nunca quis ser melhor do que ninguém. Ele nunca quis ser melhor do que o Pai. Ele nunca quis ser melhor do que nós. Ele apenas veio para cumprir o que Deus direcionou para ele cumprir aqui na terra, que era morrer pelos nossos pecados e nos religar, nos redirecionar a Deus, abrir um caminho para que a gente venha poder buscar a Deus, para que a gente venha sempre se conectar com Deus, sempre estar presente, sempre estar na presença do Senhor, né? E nós devemos ser humildes como o Senhor Jesus foi, porque se a gente for soberbo, se a gente deixar a soberba, a malícia, se a gente deixar o orgulho tomar conta do nosso coração, isso vai nos afastar cada vez mais da presença do Senhor. E infelizmente, irmãos, tem muita gente que tá indo pro inferno, tá perdendo a salvação por causa do orgulho, porque às vezes não perdoa um irmão, porque às vezes quer se achar melhor do que alguém. E o orgulho, ele cega a pessoa. O orgulho, ele é como uma venda que é colocado nos olhos daquele que se deixam dominar por esse sentimento. Irmãos, nós precisamos também entender a diferença de estar orgulhoso e de sentir orgulho. Sentir orgulho é quando você está feliz por algo que aconteceu e se sente realizado por aquilo. E estar orgulhoso é quando você está com o coração altivo, sabe? Com o coração vaidoso, com o coração que se acha melhor do que todos os outros. É aquela famosa história do Narciso, né? De acordo com a, a mitologia grega, né? É, Narciso era o mais lindo da humanidade. E ele se achava melhor do que todo mundo, ele era orgulhoso, né? Então a gente não pode ser narcisista, a gente não pode é, ter, ter esse caráter orgulhoso dentro de nós. Nós precisamos ser humildes de coração. Precisamos ter um coração transparente, um coração que louve, que adore, que dê toda a honra, toda a glória para quem realmente merece, que é o Senhor nosso Deus. Irmãos, se nós formos analisarmos a trajetória de Jesus, Jesus, no seu nascimento, Jesus nasceu na cidade de Belém, em uma manjedoura, em um estábulo onde ficavam os animais. Jesus viveu na cidade de Nazaré, uma cidade esquecida, uma cidade que ninguém dava a mínima para a cidade de Nazaré. A menor cidade de Israel era a cidade de Nazaré, e ali Jesus nasceu. Jesus, ele andou com publicanos, andou com pessoas que tinham lepra, curou cegos, curou doentes. Jesus, ele não, Jesus, ele não andava com fariseus, não andava com reis, não andava com pessoas poderosas. Ele andava com as pessoas mais humildes, com as pessoas mais necessitadas. Jesus, ele andava com pescadores que não tinham nem
o alfabeto, porque naquela época ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. E Jesus ele andava com analfabetos, irmãos. Então, nós precisamos ser como Cristo foi, humildes. Entendemos que todos nós somos seres humanos, independente do cargo, independente da profissão, independente do conhecimento da Bíblia, do conhecimento teológico, independentemente de tudo, irmãos. Porque nós somos todos iguais. Devemos lembrar que para Deus todos nós somos iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém. Tanto que quando o homem rico foi chamar Jesus de meu bom Senhor, Jesus disse: Por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão só Deus. Ou seja, Deus é o único bom, é o único que merece todo louvor, toda graça, toda adoração. Nós somos apenas servos, somos apenas bonecos de barro, somos apenas dependentes do amor, da graça. E ainda bem que nós somos apenas dependentes do amor e da graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, nós nem aqui estaríamos. Então, que Deus venha tirar do nosso coração, sabe, todo aquele orgulho, todo aquele sentimento de soberba, que isso não faz bem, irmãos. Isso só nos afasta de Deus. Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então a gente precisa ser humilde, ter humildade. Lógico, tem a diferença da humildade e deixar ser manipulado, deixar, sabe, ser humilhado, ser pisoteado. Tem a diferença, irmãos. É claro que nós, como cristãos, nós devemos ser humildes, mas nós também devemos é, nos dar o respeito, mostrar que nós também merecemos o respeito. Não podemos deixar as pessoas pisarem em nós, mas também não podemos pisar em ninguém. Não podemos desprezar ninguém. Devemos amar ao próximo. Devemos amar aquela pessoa que está desviada, aquela pessoa que não conhece a palavra, assim como Jesus nos amou, sabe? E também devemos ser humildes em reconhecer os nossos erros. Tem muita pessoa, irmão, que peca e não tem a humildade de reconhecer que errou. Não tem a humildade de reconhecer que está no erro. Fazem como Saul, que pecou e tentou justificar, não teve a humildade de reconhecer, de falar, não, realmente eu pequei contra o Senhor, realmente eu fui falho, realmente o que eu fiz foi errado. Então a gente precisa ter a humildade, precisamos ser como Davi. Davi, quando ele pecou, quando ele cometeu o adultério com Betseba, e o profeta Natan revelou que aquele rei que tinha tomado a única ovelha daquela própria pessoa da parábola era o próprio Davi, que tinha pecado contra o Senhor, que tinha posto o marido de Betseba da linha de frente da guerra para morrer e tinha tomado a esposa daquele soldado para ele, sendo que ele tinha várias esposas. Era Davi. Ele reconheceu o erro dele, ele caiu em si e ele se humilhou ao Senhor. Então nós devemos ser como Davi. Quando nós erramos, nós devemos reconhecer o nosso pecado, reconhecer os nossos erros e sermos humildes, assim como nosso Senhor Jesus foi. Amém? Bom, irmãos, essa é a palavra. Eu espero que tenha ajudado você. Eu espero que tenha entrado no seu coração. E me perdoe se eu errei alguma frase, se eu, sabe, fugi um pouco do tema. Porque faz parte, né, irmão? Ninguém é perfeito. Mas eu creio que o mais importante, a mensagem que eu quis trazer, eu tenho certeza que entrou no coração de cada um e que cada um de nós vamos buscar a humildade, vamos buscar a mudança, vamos buscar quebrar todo orgulho. Lembre-se, irmãos, Naamã, para ser curado da lepra, ele teve que superar a principal barreira dele, o orgulho. Então, nós devemos superar também o orgulho. Devemos pedir para Deus arrancar todo orgulho do nosso coração e nos dar um coração humilde, um coração que diminua cada vez mais e que dê espaço para Jesus crescer em nossas vidas. Amém? E essa é a palavra. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um.